ela tem que estar aqui. Ela tem que entrar. Gente, a gente tá tendo um problema técnico aqui. Eu tô tentando chamar a Andressa, porque não aparece pra mim ela. Olá. Não tô conseguindo chamar a Andressa e pelo jeito ela não tá entrando aqui também pra chamá-la, gente. Desculpa. Vamos ter que esperar mais um pouquinho. Tudo bem, Alice? Como vocês estão? A gente preparou. Então, mas para mim não aparece no dela. Esse que é o problema. Eu já entrei, já saí, já loguei de novo, cliquei no dela, não aparece para mim ao vivo. Não sei o que acontece. Manda uma mensagem para ela, por favor, para ela vir aqui. Eu convido ela para aparecer, Michele. Obrigada. Gente, desculpa, eu tô aqui sentada, acho que já faz mais de 20 minutos e eu não consigo acessar o da Andressa, não vejo dela. Falei com ela o tempo inteiro. Espero que vocês não fiquem chateados, porque eu já tô um pouquinho, confesso. É, A gente vai começar falando um pouquinho da minha prática, da minha vivência. E aí, quando a Andressa entrar, ela continua esse papo, ok? Então, a minha prática de yoga começou quando eu tinha uns 16, 17 anos. Essa prática, ela se deu a partir de uma curiosidade minha, de criança, na verdade. Quando eu tinha 5, 6 anos, eu fui viajar com a minha tia, com meus primos, e eu vi que a avó do meu primo praticava yoga, mas não sabia o que era aquilo. Sempre falo essa história porque foi esse primeiro contato que eu tive com a prática. E nesse contato, eu perguntei para o meu primo o que a avó dele fazia. E aí ele disse que era uma tal de yoga. Eu sempre conto isso e ele dá risada quando eu falo. Porque me chamou muita atenção, ela tinha muita flexibilidade e eu fiquei muito abismada com uma senhorinha colocando o pé numa pia de cozinha e conseguindo amarrar os tênis. E aí isso ficou, passou, não tinha contato, ninguém tinha, e as pessoas que eu tinha não. Como que ela vai me chamar no WhatsApp, gente? Aí eu vou ter que derrubar a live. E aí, dessa prática, ficaram esses anos todos, e eu sempre pedia para o meu pai que eu queria praticar yoga, mas ele dizia que eu não podia sair de São Roque, eu não conhecia ninguém em São Roque, e quando surgiu minha professora, eu vi num anúncio, e aí eu fui praticar yoga
com alguém qualificado, porque até então eu tinha pego emprestado todos os livros da Biblioteca Municipal de São Roque. Isso tinha sido só como um exemplo para mim, porque aquilo era só uma cópia, não era uma prática real. E quando eu fui praticar, o primeiro dia que eu pratiquei com a minha professora Valquíria, para mim foi assim, tudo o que eu buscava. Foi muito completo, muito importante para mim, e aquela prática me fez ter uma vivência que eu nunca tinha tido nas outras práticas físicas, que eu não tinha chegado em pismo, vôlei, handball, natação e todas as atividades que eu gosto de fazer. E nessa prática eu tive um processo de observação sobre quem realmente eu era até aquele momento. E a partir dessa prática eu fui me aprofundando, fui vivenciando, experienciando, como a gente fala. E nesse processo eu fui me reconhecendo, me acomodando. Nessa época eu fazia faculdade, eu fiz comunicação social, me formei em publicidade e propaganda, trabalhei por alguns anos e sempre me esforçando muito, e era difícil para mim isso. E quando meu marido e a minha professora começaram a me falar: Michele, você devia fazer formação em yoga, devia se especializar nisso. E aí eu comecei os cursos, as formações, e começou esse processo de aprendizado no sentido de ensinar. Oi, Mi. Gente, eu não sei o que está vendo. As pessoas estão me falando aqui. Eu não consigo achar a Andressa de jeito nenhum. Não sei o que eu faço. E nesse movimento da minha prática, da minha formação, eu reencontrei a Andressa. Que a Andressa, a gente se conheceu numa prática de hipismo, na verdade. E aí a gente se reencontrou nesse primeiro curso de formação que eu fiz. E nesse primeiro curso, a gente se reencontrou, se viu, se reconheceu, e a gente tinha perdido contato por muitos anos. E quando a Andressa me chamou agora para falar sobre o meu processo de mulheres que trabalham como autônoma e que são donas do seu próprio negócio, em São Roque especialmente, eu achei muito legal. Eu achei muito generoso de falar, dela abrir esse espaço. E eu estou aqui sozinha, não conseguindo falar com ela. Ah, obrigada, Eliane. Então, e nesse processo todo, a Andressa veio com essa ideia que foi muito importante. Eu achei que foi muito generosa, como eu já falei, mas eu acho que é legal para falar do interior, né, gente? O interior como uma potência também, porque quando a gente vai para a capital, especialmente eu fui quando tive uma formação em mídia na época de de publicidade e propaganda, as pessoas meio que olhavam para a gente meio torto, num grupo de mídia em São Paulo. E aí eu disse, gente, mas o interior tem pessoas que pensam
tem internet e a gente consegue também estudar, se colocar no mercado. E com a yoga, eu acho que é legal mostrar essa potência do interior também, de pessoas que estudam, de pessoas que trabalham com essas práticas que muitas vezes, naquela época, né, há 10 anos atrás já, não era muito praticada no interior. E quando dessa prática, não muito praticada no interior, quando eu comecei em São Roque, haviam a minha professora e algumas outras que eu não conhecia muito, eu não tinha muito contato, porque eu acabei estudando fora, trabalhando fora e depois morei fora de São Roque. E quando eu retornei, que eu comecei a dar aulas, eu não tinha muito contato com as outras professoras, nem as conhecia. A Andresa também não estava em São Roque nessa época. E eu comecei a trilhar esse caminho. Primeiro dando aula para o meu marido, que foi um incentivador, e depois dando aulas para alguns amigos, irmãos, primos, e eu fui chamada para trabalhar num espaço em São Roque. E quando eu fui trabalhar nesse espaço, eu tive o acolhimento, né, da dona do espaço e da antiga professora, que me passou os contatos, os alunos, ela tinha que sair. Ela foi muito querida, uma outra pessoa muito generosa. Então, o que, que a gente pensou desse trabalho que a Andressa trouxe, né? Na verdade, não foi eu que pensei, foi ela. De trazer as pessoas sem concorrência, de perceber que elas podem se unir na mesma área ou em áreas diferentes. A Andressa entrevistou várias outras mulheres com outras expertises. E eu, nesse processo da minha construção, acabei fazendo toda a mudança de profissão, que eu brinco que foi do inferno para o céu, da publicidade para o yoga. De acolhimento, de amor. Eu trabalho com muito amor, tenho muita vontade no que eu faço. Eu tenho um processo de proximidade com os alunos, eles são muito queridos, sempre prontos para a gente trabalhar, sempre prontos para apoiar. Nesse momento de pandemia mesmo, transformar tudo isso em online, que eu nunca imaginei que fosse trabalhar, e que também, para começo de conversa, eu não acreditava muito, não. E teve que haver essa transformação por causa dessa condição mundial. E foi muito bem acolhido novamente. A gente trabalha, claro que com alguns problemas tecnológicos, com algumas dificuldades, às vezes, em comunicação, mas a gente acaba se acertando, porque todos são muito queridos. E até esse movimento que a gente tem dito que é um ajudando o outro, porque estamos todos no mesmo movimento. Não digo no mesmo barco, porque há pessoas que têm dificuldades muito maiores que a gente. Nós estamos numa situação até de benefícios, por um lado. O Antônio estava me perguntando o que eu acho das aulas online. Então, para minha surpresa, está sendo muito interessante. Eu gosto sempre de me modificar como profissional, como pessoa, me transformar, me reciclar. E isso está me fazendo mudar esse olhar, transformar esse movimento em uma coisa boa, uma coisa legal. Para mim, eu perco muito por não ter contato, né, físico e ao vivo com os alunos, porque a gente gosta muito de se conectar, mas a proximidade da mesma forma, só que distante. E nesse movimento, né, nessa entrega da prática, eu acho que acaba tendo uma outra transformação. Como nós dizemos, a gente acaba se vendo, se observando de outra forma,
se reconectando novamente com a gente, trabalhando nesse processo de autoobservação, de reconhecimento mais uma vez, porque toda prática ela vem para você se olhar com verdade, sem violência, mas especialmente se transformar com a unidade, né? Corpo, mente, emoções. A prática, ela faz com que você transcenda, com que você se observe, com que você se olhe de maneira honesta, sem aqueles pensamentos de ego, de apego. E o Antônio está perguntando como que eu vejo as aulas de Hatha Yoga na pandemia, que benefícios as aulas online podem trazer. Então, as aulas online, eu acredito que podem trazer muito próximo às aulas ao vivo. Claro que nesse contato diferente que eu falei, que não é no tete a tete propriamente dito, mas hoje com essas plataformas a gente consegue se observar. Andressa, não tem jeito, não estava te vendo, desculpa, eu estou falando para as pessoas até agora. Eu não sei, eu te mandei convite para você entrar aqui, mas não funcionou, eu acho. Você não recebeu o convite para entrar aqui? Sim, mas dividir a tela comigo. Eu te encaminhei, agora eu não consigo nem mandar mais. Me pergunta aí o que você ia me perguntar, desculpa. Eu estou chateada por isso, até falei para eles. Então, não tem como chamar mais, eu já mandei 3 convites. Nem aparece mais o ícone de convite aqui. Tenta ver o convite, Andressa, e ver se você divide tela comigo, não dá? Outra coisa que eu queria falar é que eu achei esse processo que eu falei da Andressa, de chamar a gente, de trazer a gente para essas lives. Sim, então, mas eu te mandei o convite. Se você aceitar, você divide tela comigo. Já convidei 2 vezes. Não tenho mais como convidar aqui. Sumiu até o ícone. Eu acho que eu mandei várias vezes. Pois é, eu não sei o que aconteceu. Se a minha versão é antiga, se não estava aparecendo você para mim. As pessoas estavam me falando que você estava online e eu não estava. Estou chateada. Eu já fiz o convite. Eu já te mandei o convite 2 vezes. É isso que eu falei. Entendeu? Mas agora eu não tenho mais convite aqui para fazer. Veja no seu histórico se você não está com convite. Não tenho. Não sei o que fazer. Vai me mandando as perguntas, Andressa. Me desculpe. E aí, nesse processo todo que a Andressa fez com as meninas, eu achei que cada profissional que falou aqui falou com muita verdade, com muita sensibilidade. Obrigada, Stefânia. Você é uma querida. Eu acho que, como a gente fala, né, aparecem anjos na vida da gente, porque todas as pessoas que apareceram nessa minha caminhada fizeram parte, são muito especiais para mim. E quando eu falo com vocês, vocês sempre me falam isso, que eu também sou muito querida. E eu acho que, sim, eu acho que cada um está onde deve estar. Não, Andressa, sim, eu mandei dessa forma porque não tenho mais outro convite, entendeu? Não consigo mais. É, Andressa, sai e entra de novo. A Michelle está falando que aí entra a solicitação para você de novo. Desculpa, enfim. E nesse processo, então, como ela falou, as meninas, elas são também muito especiais, muito profissionais. Eu fiquei muito sensibilizada quando eu assisti as outras lives. Achei que a gente tem profissionais super capacitados, interessantes, interessados e amorosos no interior, em São Roque especialmente, né, que a gente está falando.
E nesse processo dessa minha busca, desse meu trabalho, eu vim morar em Sorocaba em outubro passado. E nessa mudança, eu fiquei atendendo 2 dias em São Roque e comecei também aqui em Sorocaba, com amigos, com conhecidos. E nesse processo também houve uma outra modificação no meu trabalho. Eu acho que em olhar para as pessoas de uma maneira mais aberta. As pessoas acham que eu sou muito séria e eu sou mesmo. Beijo, Andressa, obrigada. Mas eu acho que a partir da minha verdade é que eu consigo trabalhar o yoga. O yoga trabalha esse processo de verdade, de reconhecimento, de observação, de ser conectado com a realidade, né? Que a gente não pode ser away ou ficar achando que é tudo romantizado e também nem banalizar. Acho que a prática ela vem num processo de reconstrução. E ainda mais agora na pandemia, eu tenho visto muito as pessoas sofrerem de ansiedade, sofrerem de depressão, ou já sofriam, mas agora se intensificou, ou terem outros processos de sofrimento mesmo, porque isolamento não é uma coisa confortável. A gente não pode falar que esse momento está sendo agradável para ninguém. Mas a prática, ela traz esse olhar. E quando nós estamos no presente, quando nós estamos no agora, nós ficamos bem. Nesse processo, tem chamado as pessoas para praticarem a partir do WhatsApp, a partir do Facebook, a partir do Zoom, aqui no Instagram, mas que hoje não deu certo, enfim, mas já deu certo também o que está acontecendo. E desse momento, eu tiro também outras conclusões de que a gente tem que saber fazer na hora. Eu adorei trabalhar no círculo com você, Dacilene, espero e pretendo continuar, né? É só essa situação melhorar para a gente retornar ao nosso trabalho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque eu estou parecendo um papagaio de pirata aqui falando, gente. Eu sempre agradeço, eu sempre sou muito grata, mas aí no sentido da gratidão real. Hoje eu estava discutindo com uma colega psicóloga o sentido da gratidão e a gente tem que ser grato pelo que aconteceu e que a gente conseguiu transformar aquilo em coisas boas, em trazer isso para a realidade de uma forma ressignificada. Que é importante nesse olhar a gente se perceber no funcionamento, nesse processo, no movimento, e sempre perceber que nós somos um ser novo a cada dia. E nesse movimento de se olhar, a gente se reconhece, é claro, na nossa essência, mas que a gente pode se transformar e sempre melhorar, querendo, obviamente, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida? A Michelle está falando que ela trouxe muitas coisas positivas para a vida. Que bom, né, Michelle? Você também é uma outra mulher super guerreira, que trabalha pra caramba e que transforma esse trabalho em amor, porque eu tive a oportunidade de conviver com você, meus pais convivem com você e conviveram. E esse olhar positivo eu acho que é super importante para a gente manter a nossa sanidade, né? Trabalhar esse processo de ressignificar de novo. Oi, Lu, tudo bem? Fala aí, Cris. Quer perguntar alguma coisa? Alguém que não pratica yoga e que não tem a ideia do que seja, quer perguntar algo? Nesse meio tempo, gente, eu fiz várias especializações. Então, yoga para gestante, yoga para idosos. Eu trabalhei e trabalho com um grupo de crianças e adolescentes que têm algumas condições diferentes das nossas. E é um trabalho riquíssimo, eu adoro. Eu sou movida a desafios, na verdade. Eu acredito que eu trouxe muito do que eu tive na minha formação como publicitária, como comunicadora,
essa forma de se transformar, de sempre estar em movimento e querer sempre melhorar nos processos de construção do ser e de forma profissional também. Trabalhei na Educare, que é uma escola de educação infantil, também tenho uma especialização em yoga para crianças, adoro crianças. Foi a partir de alguns alunos que surgiu essa possibilidade, que queriam que os filhos praticassem, e aí eu disse, gente, mas se eu começar a trabalhar com criança, eu vou deixar vocês, tudo bem? Porque criança, a gente tem que se envolver completamente, a gente tem que trabalhar muito o sentido de estrutura da aula, a gente tem que modificar toda a nossa forma de pensar, e foi também riquíssimo, eu agradeço a oportunidade, espero que um dia volte a trabalhar. O Antônio está falando que hoje nós achamos muito conteúdo na internet. Com as aulas de yoga é a mesma coisa? Então, eu sempre falo que o importante é você saber com quem você está fazendo as aulas, qual a linha que você pretende praticar, ou se você sabe qual a linha que você pratica. A prática de yoga que eu conduzo, né, é o Hatha Yoga, e é a prática que eu sempre tive, desde aquele primeiro movimento, aos 16 anos, e depois eu fui com a minha professora, que eu chamo de mestre, e ela dá risada disso, mas para mim foi, e que eu fui depois conduzida por outros professores, por outros mestres, e acredito que a gente tenha que ter cuidado, porque a importância das aulas com acompanhamento do professor qualificado é que você vai ter uma estrutura de aula. Então, importante, você vai ter uma estrutura pensada, você vai ter o olhar do professor para a sua forma de praticar, que são os asanas, que são posturas físicas. Depois a gente vai ter os pranayamas, que é a parte respiratória, que também precisa ser muito bem conduzido. E depois nós temos a meditação, que é chamada de dhyana, e o relaxamento final, que é o shavasana. Nessas práticas, o que nós levamos em consideração? Então, postura, força, habilidades de alongamento, cuidados com esse alongamento, lembrando que a prática de yoga não é ginástica somente, mas também é. Mas é através do corpo que a gente leva para esse envolvimento, que eu disse no início, de autoobservação, de reconhecimento, de conhecer-se nesse processo e até reconhecer-se, né? Eu falo que muitas vezes a gente não se conhece, na verdade, naquela essência, naquela cena, naquele processo mais profundo do eu. Sim, o Antônio estava falando que muitas pessoas acham que as posturas são uma espécie de ginástica. Não são. São exercícios que são chamados de asanas, mas que levam a esse observar de maneira física ou meditar ativo. A Michele também falou aqui que ela se reinventou. Eu também, Michele. E vi, como você, que nós somos capazes e que é maravilhoso essa transformação e que nós estamos vivos, né? Eu acredito que quando a gente diz que sabe tudo ou que chegou no topo, eu acho que a gente está morto. Crianças e idosos, Michele, com certeza. Eu trabalhei com alguns idosos, mas voltados para as aulas específicas no meu espaço, mas que também é riquíssimo, porque a gente percebe que eles têm certas travas de medos, né, e de processos do envelhecimento mesmo, que são naturais, mas que depois eles vão se soltando, vão se acomodando e voltam trazendo outras percepções e até algumas do tipo, nossa, eu fazia isso quando eu era menino e eu consigo fazer ainda. Sim, lembra que a gente fala que o nosso corpo tem memória. Então, quando você trabalhou, quando você se acomodou, quando você trouxe esse movimento, ele está lá. Mesmo quando a gente brinca que é andar de bicicleta, você não esquece. Você pode estar um pouco destreinado, mas quando você começa a praticar novamente, flui, né? Vai natural. Outra coisa que eu queria falar é que as pessoas me perguntam muito assim, Michele, como é que tem que praticar yoga? Eu preciso do quê? Você precisa de você, de vontade,
de persistência, porque não é fácil. Não é aquilo que a gente vê na revista, gente. Não são aquelas imagens de força ou de movimentos super executados. Aquilo é produção, né? Muitas vezes isso não é yoga. Porque no momento que eu estou posando para foto, já não é yoga, é imagem. Quando eu faço as práticas e quando eu acabo documentando as práticas, ainda mais agora nesse momento, na verdade eu não estou praticando yoga, eu estou demonstrando. Porque a prática ela se faz nesse auto-observar, nesse estar com você mais profundo. Sim, Antônio de novo perguntando, Antônio está sendo meu entrevistador. Ele está perguntando se o yoga pode ser usado como terapia complementar em tratamentos psicológicos, psiquiátricos, reabilitação física. Com certeza, né, Eliane? Nós trabalhamos muito com isso. Gente, eu trabalhei e trabalho ainda numa clínica de doenças psiquiátricas, tratamentos de dependências, e o trabalho lá é riquíssimo. Né? Agora, no fim do ano passado, na verdade, fiz 8 anos nesse trabalho. Também fui pelas mãos daquela primeira pessoa que eu trabalhei no espaço, foi super generosa comigo. Ela me levou lá e perguntou se eu queria assumir as aulas. Eu disse que eu precisava ver como é que funcionava, que eu não tinha contato, que eu nunca tinha trabalhado com eles. E a prática foi maravilhosa. É maravilhosa. A gente tem muito feedback. A Eliane está falando que sim, gente. A Eliane é uma psicóloga maravilhosa que eu conheço, tenho em muita boa conta, né? É minha amiga, posso considerá-la assim, e que trabalhou comigo esses anos nesta clínica. E reabilitação física, claro, só que lembrando, gente, que cada um no seu quadrado, né? Cada profissional tem a sua importância. Então, quando eu falo, eu preciso fazer uma fisioterapia para o meu ombro, yoga ajuda? Não, vamos conversar com o seu ortopedista, com o seu fisioterapeuta, se eles trouxerem para mim essa demanda, a gente trabalha. Por exemplo, eu estou passando por um problema psicológico, eu faço um tratamento com um psiquiatra, eu trabalho a terapia com um analista, com um psicólogo, com um psicanalista, eu preciso ter também o aval deles. A gente trabalha em conjunto, nós nos complementamos. Outras práticas físicas também podem trazer benefícios junto com a yoga. A gente sempre fala do estudo que nós vimos, que a musculação e a prática de yoga são práticas que são assim super complementares. Então, se você tem oportunidade, gosta, pratiquem. A yoga ela não anula as outras práticas. A Inês está falando que com a prática do yoga ela entendeu o poder do agora. E isso faz com que a ansiedade vá embora. Com certeza. Porque, como eu falei, quando nós estamos no presente, nós estamos bem, nós estamos confortáveis. Obrigada, Eliane. Sim, cada profissional tem a sua área de atuação. Por isso que eu trabalho sempre com os meus amigos que são educadores físicos, com os meus amigos que são nutricionistas, com os psicólogos que são meus amigos, com os profissionais de saúde, médica, que são meus amigos. Eu indico com os meus amigos terapeutas, como a Andressa, como a Thaís, pessoas que me deram muita força nesse processo também como profissional. Com certeza. O corpo é ligado diretamente com o movimento mental, né, da Silene. A gente trabalha em conjunto. É importante a gente perceber que há unidade nessas práticas. E com essas estabilidades, a gente produz o quê? Bem-estar, né? Todos os hormônios, endorfina e afins. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu acho que eu já falei muito. Talvez vocês estejam cansados de mim. Eu acho que falta pouco tempo também para acabar essa live. Desculpa, esta live.
Fico aberta para, se vocês quiserem perguntar e tiverem vergonha de se expor aqui, para me mandar nas outras redes. Se eu não souber a resposta na hora, eu respondo depois. E eu acredito que a gente se unindo, a gente trabalhando em conjunto é muito importante para todos ficarmos bem. Sim, Antônio está perguntando, existe alguma situação de contraindicação do Hatha Yoga? Na verdade, a gente sempre fala que a prática é uma prática democrática, mas dentro dessa prática democrática, nós temos algumas situações que devem ser olhadas com delicadeza e com cuidado. Pessoas que tenham problemas na coluna cervical, que tenham pressão arterial alta, glaucoma, algumas posturas não são indicadas. Por quê? Porque fazem com que esses problemas fiquem ainda mais atuantes. Eu já tive algumas situações de pessoas que vieram praticar yoga com medo de outras experiências, com outros professores ou instrutores, como queiram chamar, e tinham esses traumas. Porque muitos professores, eu não sei, gente, eu não posso falar de outros, mas acabam não falando. Yoga é uma prática democrática? Sim, mas com parcimônia, com delicadeza, sempre respeitando, lembrando dos princípios, dos preceitos da prática. Eu estou fazendo alguns materiais, estou caminhando, engatinhando ainda nesses materiais no Instagram, no YouTube, na página da Casa do Yoga, no meu perfil pessoal mesmo, porque eu sou a minha empresa, né, como nós falamos, e esses materiais são pequenos sopros, são pequenos movimentos para a gente observar um pouquinho de como é a prática. Vários, né? O Antônio está perguntando se existe algum problema de saúde que pode ter melhoras com a prática. Vários problemas de saúde. Hoje mesmo eu falava com uma aluna à tarde que quando ela começou a praticar, ela tinha crises de labirintite fortíssimas, que ela se sentia muito mal, que ela tinha que se deitar, muitas vezes ela tinha que ir ao médico. E com as práticas, ela fala que ela conseguiu muito trabalhar essas sensações de desconforto a partir do equilíbrio, a partir da respiração. Eu tenho vários alunos que têm problema de labirintite, tem alunos que têm problemas de coluna seríssimos, tem alunos que têm algumas questões mais específicas, e a gente consegue trabalhar com parcimônia, com delicadeza. Então, mesmo que eu trabalhe em um grupo de alunos, eu trabalho a prática de cada um individualmente. Por isso que a importância de você estar com o aluno, mesmo que no vídeo, para olhar, para observar, para reconhecer esses movimentos. Uma coisa muito grata que aconteceu para mim foram alunos novos que nunca praticaram e que nesse momento tiveram acesso. Por quê? Porque estão nas suas casas, porque estão no espaço que eles podem ter acesso a essa prática, que não moram na mesma cidade, que gostariam de praticar. E estas práticas têm sido muito ricas, por mais que não estejamos no mesmo ambiente, mas nós estamos conectados e eu consigo, a partir desse movimento de observação, corrigi-los, levar as percepções para eles, e eles têm trazido feedbacks muito legais. Sim, a prática de yoga pode ajudar nessas questões de ansiedade e depressão. Viu o comentário da Inês? O meu próprio, né? A minha irmã brinca que eu sou o meu melhor case, porque eu vim de uma ansiedade absurda, de um movimento que era muito forte. Sempre trabalhei com outras terapias e não cheguei ao uso de medicação, mas com as práticas de pranayamas, com esse olhar, com esse envolver-se a partir do físico e chegar no movimento de meditação, eu me acomodei muito. Ajuda sim, ajuda demais. Um exemplo que eu tenho da clínica é que um dia uma aluna disse assim: Michele, quando eu termino a prática, parece que eu tomei algum medicamento desses que baixam a minha ansiedade.
Isso para a gente é riquíssimo. A gente fica muito contente, porque a gente sabe que a prática funciona. Ela é uma ciência, né? Ela é estudada há muitos anos. E a prática do Hatha Yoga vem a partir dos escritos, né, dos Sutras de Patanjali, que trouxe essa prática para uma observação científica, Marina, que trouxe essa prática com olhar psicofísico, nesse processo de condução, com médicos, com pesquisas seríssimas, comprovando todos os benefícios. Claro que para gente que pratica e que sente na pele, na carne que a gente fala, não precisa disso. Mas para a comunidade médica, para algumas pessoas, é importante. Sim, o Antônio está falando que ansiedade, depressão associadas à terapia e medicação, quando necessária, trazem excelentes resultados. Com certeza. Até entrou minha amiga aqui, né, Sabrina? E a Sabrina também me trouxe um feedback muito importante. Ela disse que um dia ela não conseguia se aquietar e a partir da aula de sexta-feira, que a gente faz a meditação, mesmo que por alguns minutos no Facebook, ela conseguiu se aquietar. Ela já tinha tentado algumas outras possibilidades e com a meditação ela se acomodou. A Michele, que é minha colega, né, Michele? Ela está dizendo que ela nunca se esquece de uma aula que ela fez comigo e que foi uma delícia, que ela caiu num sono profundo. É muito legal, porque quando eu comecei a minha prática, eu fiquei quase um ano para conseguir relaxar. Então, relaxamento não é fácil também. As pessoas acham que, eu vou me deitar e eu vou relaxar. Não, gente. Muitas vezes a cabeça da gente não para, esse movimento de entrega não acontece. A Nath está falando que a meditação e a respiração salva a vida dela na crise de depressão. Que bonitinha, Natália. Que bonitinho. Que legal. Então, a prática é para ser prática. Claro que tem os preceitos, claro que tem todos os inscritos, que é importante a gente ler esses escritos, mas eu acho que colocar em prática o movimento no dia a dia. Então, agora, a gente está trabalhando uma outra observação, que é yoga além do tapetinho. Que não é só o momento que você para com você, no seu tapetinho, no chão. Não, é o momento também que você leva para a sua vida, como prática natural. Uma aluna essa semana me falou isso. Michele, eu consegui perceber no meu dia a dia as técnicas que eu tenho trazido. Então, para acomodar mais a minha cabeça, você que é uma querida, para acomodar mais a minha irritação. Uma outra aluna disse que até a psicóloga dela, né, numa sessão de psicoterapia, disse a ela que ela está conseguindo conduzir os problemas e resolvê-los de uma maneira muito menos sofrida do que há um tempo atrás. E essa aluna é uma dessas que vieram agora com esse movimento de internet. Então, eu acredito que eu falei muito, que nós conversamos um pouquinho, achei muito interessante, falei sozinha, mas enfim, é isso aí. Vamos trabalhar com o que temos. Estou muito feliz, queria agradecer vocês, queria chamá-los para praticar na sexta-feira a meditação no Facebook, às 17h30. Quem quiser deixar o contato de celular para adicionar no WhatsApp, eu também mando material para vocês. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Porque eu acho que a live vai cair daqui a pouquinho. Então a gente precisa finalizar. E agradeço de novo. Sou muito feliz. Passou minha chateação. A importância de vocês aqui. Muito obrigada. Espero que pratiquem. Espero que eu tenha conseguido plantar uma pequena sementinha em vocês. E que essa prática que transformou a minha vida e que pode transformar a vida de muitas pessoas. Você que é uma graça. Obrigada. O horário da aula de sexta-feira de meditação é às 17h30 no Facebook, no meu particular. Saudade das aulas presenciais também, Daci. E, gente, quem quiser conhecer, quem quiser fazer uma aula experimental, eu estou dando aulas no Facebook online, estou dando aulas no Zoom online.
e estou dando aulas pelo WhatsApp online. Fiquem à vontade. Muito obrigada a você, Eliane. Obrigada, Bina. Obrigada todos que entraram. Desculpa, Andressa, de novo. Não sei o que aconteceu. Estou até agora aqui tentando. Não apareceu nunca mais o convite aqui para fazer. Mas espero que eu tenha passado um pouquinho. Obrigada. Muito obrigada. Então, os contatos estão aí pela internet. Fiquem à vontade. Se tiverem dúvidas, se quiserem perguntar, agradeço. Então, vamos agradecer um pouquinho como a gente faz? Se curva um pouquinho. Muito obrigada. Namastê. Ah, Eliette, que saudade, que saudade. Abraço para todo mundo, beijo para todo mundo. Vocês são muito queridos. Eu me senti muito acarinhada. Obrigada. Boa noite. Até mais. Tchau.